Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Iniciamos hoje mais uma série de mensagens, caminhando em meio às provações, exposições baseadas na primeira carta de Pedro. Vamos caminhar nessa jornada até o mês que vem. Convido você a acompanhar do verso 1 ao verso 12, é o texto para meditação nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Nessa noite nós temos o privilégio de vir à tua casa e, mais uma vez, ouvir a tua voz a partir da revelação dada pelo Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que não seja eu a falar aqui, mas que o teu Santo Espírito possa ministrar na vida de cada um, falando e ministrando naquilo que cada um aqui precisa, Deus, em nome de Jesus. E essa palavra possa trazer vida, esperança, renovo, transformação em nossos corações. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos e confiados. Amém. Em junho de 2020, o pastor Timothy Keller, ele foi diagnosticado com um câncer muito agressivo no pâncreas. E diante dessa doença que costuma ser letal, e foi letal para o nosso irmão Keller, muitos esperariam desespero, desânimo, tristeza, abatimento. No entanto, meses depois desse diagnóstico, Keller escreveu o seguinte: na maioria das noites, minha esposa e eu oramos juntos com lágrimas, não de medo, mas de alegria. Se estivermos com Jesus, nós não temos medo do que virá. Ele confessou que, embora tantas vezes já tivesse pregado sobre esperança, sobre alegria, sobre confiança no Senhor, ele diz que foi na dor que essa verdade da esperança em Cristo se tornou mais real, mais sólida, mais bela.
E, meus irmãos, o testemunho de Keller diante dessa enfermidade deve nos levar a perguntar: que tipo de esperança é essa que não se acaba, mesmo sabendo que a morte se aproxima? Que tipo de esperança é essa que, diante das provações, ela não se quebra, ela não se esvai, mas parece que ela cria raízes, se aprofunda, se torna cada vez mais sólida? O mundo, ele nos oferece várias versões de esperança. O pensamento positivo, o otimismo, a sorte, o progresso, a autoconfiança. Mas cedo ou tarde, todas essas esperanças falham. Seja por causa de uma doença, de uma perda, de tragédia, ou simplesmente por conta do tempo que passa e prova que essas esperanças, na verdade, eram falsas. Por isso, o apóstolo Pedro, aqui escrevendo a cristãos perseguidos, dispersos, ele não aponta nenhuma esperança terrena. Ele conduz aqueles irmãos à única esperança verdadeira, segura e viva. A firme esperança que nós temos em Cristo, a nossa salvação nele. A primeira carta de Pedro, ela é considerada uma carta apostólica ou geral. Porque, diferentemente do que aconteceu com Paulo, que escreveu para igrejas ou direto para pessoas, Pedro aqui escreve para vários irmãos, para um grupo maior de cristãos que estavam espalhados em diversas partes da Ásia Menor. Cristãos esses que eram de origem gentia e judaica, por isso ele atribui aqui o termo que eles eram forasteiros dispersos. Na primeira metade do primeiro século, muitos judeus foram dispersos entre as nações por conta de perseguição. Portanto, os leitores de Pedro aqui estavam passando por um tempo de prova, de perseguição. E tal perseguição era vista através de calúnia, de ostracismo social, de levante, de perseguição contra esses irmãos. Diante desse contexto, então, meus irmãos, Pedro escreve aqui de forma bem pastoral, animando, consolando, exortando esses irmãos a que permanecessem fiéis. E aqui ele começa apresentando a esperança que esses irmãos deveriam ter, a firme esperança que eles poderiam desfrutar, que nós podemos desfrutar também, a nossa firme esperança. Primeiro, nós vemos aqui a nossa esperança, ela tem origem na eleição divina. Verso 1 e verso 2. Pedro lembra a esses irmãos que, apesar das dificuldades, dos sofrimentos em que eles estavam expostos, de serem forasteiros, eles não deveriam se esquecer de quem eles eram. Eles eram eleitos de Deus. Eles eram escolhidos pelo Senhor, pela providência, pela designação eterna de Deus. E quando nós falamos de eleição, quando nós falamos da obra redentora de Deus, nós falamos disso numa perspectiva da Trindade, porque o nosso Deus é um Deus trino, Deus que é três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos aqui isso descrito, a obra da Trindade na salvação, na eleição do povo de Deus. Primeiro nós temos aqui o Pai como soberano para salvar o seu povo. A redenção sendo realizada por Cristo e aplicada aqui na vida dos crentes pelo Espírito Santo. Veja como ele coloca no texto aqui para a gente. Ele diz que eles são eleitos segundo a presciência de Deus. A eleição é um decreto eterno do Senhor. O Senhor nos escolheu antes dos tempos eternos. A presciência ou o conhecimento prévio de Deus não significa simplesmente que Deus sabia que iríamos ser salvos, não, mas que Ele está ativamente trabalhando desde a eternidade para que fôssemos salvos, garantindo que nós, os eleitos, os escolhidos, fôssemos salvos, concretizando a nossa salvação, não apenas pensando nela. Nós temos aqui o Pai que planeja, mas temos também aqui o Filho que executa esse plano. Pedro vai usar uma expressão muito rica aqui, a aspersão do sangue de Jesus. E essa é uma expressão que aponta para o Antigo Testamento, para o que acontecia no dia da expiação, quando, durante uma vez por ano, o povo iria buscar reconciliação
com Deus, através da figura do sumo sacerdote, que levava o sangue dos animais e eram aspergidos no Santo dos Santos, no propiciatório. Essa aspersão do sangue dos sacrifícios cobria ali o trono de Deus. E isso era um símbolo para dizer que os nossos pecados estavam cobertos por aquele sangue. Essa expiação, o dia da expiação, essa aspersão desse sangue, é muito mais do que era apontado ali no Antigo Testamento, estava apontando diretamente para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A reconciliação que Ele fez conosco, derramando o seu sangue, e pelo sangue dele derramado, vertido na cruz, os nossos pecados são cobertos, os nossos pecados são perdoados, a nossa dívida foi paga. O sangue de Cristo na cruz é a causa meritória da nossa salvação. O Pai planejou e o Filho executa a sua obra. E essa obra, então, agora, ela é levada à vida das pessoas, aplicada por meio da intervenção e do poder do Espírito Santo. E Pedro aponta aqui para a obra da santificação do Espírito. É muito interessante que Pedro nos mostra aqui de forma muito clara que quando o Senhor nos chama, nos elege, nos regenera, nos faz novas criaturas, Ele simplesmente não nos salva e diz, pronto, agora vocês aí garantam aquilo que eu conquistei para vocês, se mantenham salvos. Não, o Senhor nos dá o seu Espírito que nos santifica, Ele não nos abandona. Ele nos garante a sua presença por meio do Espírito Santo, que está nos transformando, nos moldando à semelhança dele, trabalhando no nosso interior, consolando, animando, santificando. Então, por causa disso, nós somos capazes de experimentar uma esperança viva, firme e verdadeira. Uma esperança que não depende de ações humanas. Uma esperança que não depende de governos, não depende das mudanças climáticas, da economia do mundo, porque a origem dessa esperança é divina. Uma esperança que não depende do nosso esforço, não depende da nossa autojustiça, não depende daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, porque a nossa esperança está fundamentada na graça de Deus, daquilo que Ele fez por nós, e não no contrário. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para a doutrina da eleição, isso serve de ânimo, de consolo para a gente. Saber que nós fomos escolhidos por Deus deve nos motivar a viver com gratidão. Isso significa obedecer à sua palavra, é buscar viver segundo a sua vontade dia após dia. Mesmo quando nós falhamos, e nós vamos falhar, Deus não nos abandona. Ele nos sustenta com o seu Espírito, que nos ajuda a viver de forma santa e nos lembra que o sangue de Cristo, aspergido por nós, nos purifica, nos lava e nos guarda nele mesmo. Eis aqui a nossa firme esperança, o fato de saber que fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu apesar de quem somos, apesar de nossas falhas, de nossas limitações, de nossa fraqueza. Ele nos amou, Ele nos escolheu. Em segundo, a nossa esperança aqui está ancorada na ressurreição de Cristo, verso 3 ao verso 5. Quando a gente fala de eleição, para muitos que têm a dificuldade de compreender, muitos ficam indignados, falando, como assim Deus escolhe uns e não escolhe outros? E ficam questionando Deus, se aborrecem, acham absurdo. É injusto Deus escolher uns e outros não. Mas é interessante ver como Pedro se comporta de uma forma diferente. Diante da doutrina da eleição, diante dessa graça, ele se regozija, ele dá glória a Deus, ele glorifica aquele que deve ser glorificado, o autor da nossa salvação. Num tempo aqui de extrema perseguição, sofrimento e dor, Pedro inicia a sua carta com uma doxologia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Perceba que ele bendiz o Senhor, que nos regenerou, ou seja, nos deu vida, uma nova vida.
A regeneração é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. A palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quem nos dá, então, uma nova vida, um novo nascimento, nos regenera, nos habilita, é o Espírito Santo de Deus. E nos dá uma vida, não uma vida qualquer, mas uma vida com esperança. E o texto aqui nos mostra duas características dessa esperança. Primeiro, ela é uma esperança viva. É interessante pensar como a nossa cultura, como as pessoas aí fora, elas têm uma concepção bem equivocada acerca de esperança, ou bem frustrante acerca de esperança. Muitos, se vocês forem perguntar, são pessoas que têm esperança. Esperança de que o mundo vai melhorar, esperança de um governo melhor que vai resolver as coisas, esperança de que a paz virá, esperança de que o time dele vai ser campeão. Mas nenhuma dessas esperanças garantem que isso vai acontecer. Nenhuma dessas esperanças, elas podem ser, de fato, ter a certeza de que elas serão concretizadas. Mas quando a gente fala de esperança numa perspectiva bíblica, é a certeza, é a concretude de que aquilo que foi prometido irá acontecer. A esperança, portanto, daquele que foi regenerado, daquele que tem uma nova vida, daquele que foi eleito por Deus, é uma esperança certa, é uma esperança concreta. Mas ele dá uma segunda característica dessa esperança. É uma esperança segura, porque ela está ancorada na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, queridos, nos garantiu um futuro certo e abençoado na presença de Deus. Quando Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, Ele o ressuscitou como primogênito, como as primícias, anunciando que aqueles que nele creem também vão ressuscitar, também vencerão a morte. O Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, compartilha desse privilégio conosco. Nós podemos ter a esperança de que um dia venceremos a morte também. Assim como Ele ressuscitou, os que morrerem com Ele ressuscitarão também. Nós nascemos de novo, não simplesmente para ter uma melhor qualidade de vida, não simplesmente para a gente ter uma segunda oportunidade, mas nós fomos regenerados para viver à luz de uma viva esperança, de uma real esperança, a de que nós viveremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador, pelo poder de Cristo ressurreto. Sproul, comentando esse texto, ele vai dizer que quando a gente renasce pelo poder do Espírito, nós renascemos para uma esperança viva e uma herança reservada para nós. Essa herança antes era somente de Jesus, apenas do Filho de Deus, do único Filho de Deus. Mas quando nós fomos adotados, nós renascemos na família de Deus e nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A herança de Deus, o Pai, para o seu Filho Jesus, é a herança que Ele tem também para os seus filhos, é a herança que Ele tem para cada um de nós. E essa herança não está sujeita às oscilações do mercado, à corrupção desse mundo, ela não perde o seu valor, ela não se esvai, ela permanece para sempre. Por causa de Cristo, da sua ressurreição, nós temos a garantia da nossa esperança, a esperança de que um dia viveremos pelos séculos dos séculos com o nosso Salvador. Eis a nossa firme esperança, queridos, uma esperança ancorada naquilo que Cristo fez. Mas o texto continua nos mostrando que a nossa esperança, ela é fortalecida em meio às provações, versos 6 a verso 9. Diante do nascimento, diante da obra regeneradora do Espírito Santo, da viva e nova esperança que nós temos por meio da ressurreição de Jesus Cristo, diante dessa herança garantida por nós, por causa de Jesus Cristo, essa verdade, essa nova condição, deve nos levar a uma vida de exaltação ao Senhor.
Em outras palavras, o que Pedro está nos mostrando aqui, a partir do versículo 6, é que nós, embora ainda não tenhamos essa herança, não tomemos posse, ainda não tenhamos tomado posse de forma concreta e plena dessa herança, hoje, nós já podemos desfrutar dela. Hoje, nós já podemos desfrutar de relacionamento com Deus. Hoje, nós já podemos desfrutar de intimidade com o Senhor. Hoje, nós já podemos gozar de bênçãos espirituais que foram conquistadas por Cristo, que um dia, no porvir, desfrutaremos de forma plena, mas hoje já estão disponíveis para os crentes. É por isso que ele começa dizendo assim: nisso exultais, se alegrem nisso. Isso foi conquistado para vocês. Se apeguem a essa verdade. Se apeguem, se apropriem daquilo que Cristo já deu para vocês. Não se esqueçam disso. Se alegrem nisso. Glorifiquem a Deus por isso. Mesmo que, ainda que, vocês estejam passando por provações. Não uma, não duas. Pedro aqui é muito realista quando ele fala que aqueles irmãos e nós também podemos passar por várias provações, por várias dificuldades. Um dos motivos centrais dessa carta é o sofrimento e a aflição que os crentes da diáspora estavam tendo de suportar naquela época. Essa carta é uma carta de consolo, de conforto, lembrando aqueles irmãos da esperança futura que estava aguardando por eles. E Pedro menciona então que as provações que esses irmãos estavam passando, elas são passageiras e têm um propósito. O propósito de que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Meus irmãos, as provações que passamos, que aqueles irmãos enfrentaram, elas não são sem motivo. As lutas, as dificuldades, as batalhas que nós enfrentamos, todas elas têm um propósito. O nosso Deus é pedagógico em nos ensinar a partir das dificuldades, a partir das provações. No nível terreno, no nível visível, o que os irmãos naquele período estavam passando era de fato uma injustiça. Eles estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo por causa da maldade dos outros. Mas a gente precisa parar de enxergar simplesmente com os nossos olhos físicos, que a gente só olha o nosso sofrimento aqui, o patrão injusto, o governo injusto, as doenças que trazem mazelas, a economia que muitas vezes sai do eixo e a gente sofre por causa de aumento de preço, baixa disso, alta daquilo. E a gente foca muitas vezes simplesmente no resultado visível e a gente se esquece do que Deus tem por trás disso. Por que isso está acontecendo? E precisamos nos lembrar então de que tudo o que acontece conosco tem um propósito. O sofrimento na vida do crente tem finalidade, tem objetivo, tem proveito, e é isso que Pedro ensina para esses irmãos. O objetivo é provar e aprovar a vossa fé. O objetivo é para que vocês cresçam. O objetivo é para que vocês amadureçam. O objetivo é para que vocês sejam aperfeiçoados. Pedro nos traz aqui uma reafirmação da doutrina maravilhosa da providência de Deus. E um dos exemplos bíblicos mais claros que mostram como Deus age e trabalha em nossas vidas através do sofrimento, mostrando a sua providência, é a vida de José. Nós tivemos aqui recentemente exposições a respeito da vida de José. Um homem que sofreu injustiça dos seus irmãos, que o venderam como escravo, maltrataram José. José sofreu como escravo no Egito. E quando ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, os seus irmãos ficaram com medo quando se viram diante dele. E José, com o discernimento dado por Deus, fala: não tenham medo, porque vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus usou esse mal para que vocês
e muitas pessoas fossem preservadas. Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando sofremos injustiças, mesmo quando sofremos perseguições, mesmo quando somos injustiçados, Deus está no controle. Paulo, ele mostra essa verdade lá em Romanos 8, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A mão de Deus está agindo, mesmo quando estamos passando por injustiças humanas. Deus pode usar as más intenções dos homens para conduzir as coisas para um proveito, para a sua glória e para a nossa edificação. É certo, meus irmãos, que muitas vezes nós sofremos por conta dos nossos pecados. Sofremos por causa das nossas escolhas erradas. E por isso Pedro mesmo vai falar lá no capítulo 3 da primeira carta, que se alguém for sofrer, que seja sofrendo por fazer o certo, por fazer o bem, por agradar a Deus. Mas, meus irmãos, Deus é tão bom, tão gracioso, que mesmo por causa dos nossos pecados, os sofrimentos que temos por causa dos nossos pecados, Ele pode usar isso para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para nos aproximar dEle. Porque tudo que Ele faz tem um propósito na vida do seu povo, na vida dos seus eleitos, na vida da sua igreja. Muitas vezes não compreendemos, é verdade. Ouso dizer que na maioria das vezes nós não vamos compreender a forma de Deus agir, o porquê das coisas. E diante disso, nós precisamos seguir o exemplo de Keller, que certa vez, diante da sua enfermidade, ele tuitou: Deus tem muitos bons motivos para tudo que Ele permite e faz. Mesmo que eu não saiba, nisso está a minha força e a minha esperança. Não em saber o que é que Ele quer, mas saber que Ele tem um propósito nisso. E o propósito dEle é o meu bem, é que eu me aproxime dEle, é que eu seja transformado, é que eu seja aprovado. Meus irmãos, saber que Deus tem um propósito em tudo, isso deve trazer no nosso coração conforto, esperança, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações. Saber que as nossas provações não são em vão, é saber que existe um Deus que governa e controla todas as coisas, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não tenha todas as respostas. Mas por fim, nós vemos aqui a nossa esperança sendo anunciada do verso 10 ao verso 12. Pedro vai concluir aqui esse trecho exaltando a obra da salvação, e ele deixa claro que essa esperança, a base da nossa esperança, não era algo novo, não era algo que foi inventado por ele, mas foi algo que veio desde o passado. Profetas anunciaram, profetas investigaram, desejaram entender como é que seria esse negócio de salvação, um Messias, um Redentor, como assim Deus iria enviar um Rei eterno que governaria sobre as nações, como assim esse negócio de que Deus vai transformar um coração de pedra e colocar um coração de carne, o que isso significa, como isso vai acontecer, quando isso irá acontecer. E esses homens, muitas vezes, sem entender claramente o que aquilo representava, eles ainda assim, fielmente, anunciaram a salvação do Senhor. Anunciaram aquilo que o Senhor havia revelado. E o tempo para que esse conhecimento chegasse, ele chegou em Jesus Cristo. Jesus foi o cumprimento da promessa, na plenitude dos tempos, a mensagem dos profetas, a mensagem da antiga aliança, do Antigo Testamento, ganhou forma, ganhou clareza. E Pedro está afirmando aqui para esses irmãos que essa mensagem chegou para eles. Aquilo que foi anunciado lá no passado, estava sendo anunciado pelos apóstolos, chegou aos irmãos daquela região, os irmãos da dispersão. E, meus irmãos, essa mensagem da salvação, ela é tão maravilhosa, ela é tão preciosa, que o texto diz aqui que até os anjos desejam compreender como é que funciona isso. A palavra aqui, para perscrutar, dá a ideia de alguém que está esticando o pescoço para ver como é que funciona. Se inclina para ver. Os anjos, eles não são alvos, eles não experimentam a salvação que nós experimentamos. E por isso mesmo eles
se maravilham com isso. Como é que funciona? Como é que vai ser isso? Não como se eles estivessem sentindo algum tipo de inveja, não, até porque o texto de Lucas diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, os anjos celebram o mistério, a graça da salvação. E aqui está algo prático, porque nós temos um privilégio imenso, meus irmãos. Os crentes do Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, não tinham o privilégio que nós temos da revelação do Senhor sobre Jesus Cristo, sobre a sua obra de forma completa, de forma plena. Mesmo os irmãos do Novo Testamento, estava começando ali as coisas ficarem mais claras. Nós temos toda a revelação à nossa disposição, tudo aquilo que a gente precisa saber acerca de Deus, acerca do caminho que nos leva a Deus, da nossa salvação, nós temos à nossa disposição através da palavra de Deus. Que privilégio nós temos! De forma clara, de forma registrada, aquilo que foi proclamado, que foi anunciado e concretizado em Cristo Jesus, nós tivemos acesso. E, meus irmãos, essa esperança que foi anunciada e chegou àqueles irmãos, essa esperança que foi anunciada e chega para nós nessa noite, ela não pode ficar guardada. Ela foi anunciada no passado, ela foi cumprida em Jesus. E agora, através de nós, a igreja do Senhor, ela precisa continuar sendo anunciada, proclamada, para que as pessoas conheçam a Cristo, reconheçam a Cristo e glorifiquem a Cristo. A nossa esperança não pode se calar. A esperança que nós temos não pode ficar guardada. Quantos sofrem à nossa volta sem esperança? Tristes, desiludidos, sem perspectiva, não conhecem a respeito da salvação. Essa semana nós tivemos o encontro dos pastores, do nosso discipulado, tivemos o último encontro antes da pausa, e fizemos a ligação com a nossa missionária, que foi adotada, nossa irmã Andrea. E, meus irmãos, ela contando, assustada, admirada, sobre a quantidade de pessoas naquele país que nunca ouviram falar de Jesus. Não tiveram a mínima informação a respeito de Jesus, nem de ouvir o nome de Jesus. Isso para a gente é algo impensado, é tão difundido, a gente vê em música, em filme, em novela, em literatura, espalhado nas ruas. Mas as pessoas daquela nação, quantos nunca ouviram falar de Jesus? Nós que conhecemos a Cristo, que recebemos essa esperança, nós temos a responsabilidade de compartilhar dessa esperança para as pessoas. De falar para as pessoas que existe esperança. E a esperança não está em governos, não está em dinheiro, não está numa boa poupança, não está em um planejamento estratégico, não está em um casamento. A esperança está em Jesus Cristo, aquele que nos dá vida nele mesmo. Onde é que a gente tem buscado esperança? No que você tem buscado a sua esperança? O que é que você espera da sua vida? O que é que você espera do futuro? Você, como o apóstolo Pedro, pode bem dizer a Deus por aquilo que Ele te deu, por aquilo que Ele fez na sua vida. O convite do Senhor para experimentar dessa nova vida, dessa viva esperança, é ofertado mais uma vez nessa noite. Que ao ouvir a voz do Senhor, chamando para você vir, que você venha, se entregue, se renda, experimente dessa esperança bendita. Eu quero concluir com algo que eu vi essa semana, que chamou muito a minha atenção, e tem muito a ver com o que nós meditamos nessa noite. John Piper, ele conta que, num dos últimos e-mails que ele trocou com Keller, eles estavam comentando sobre o texto de Lucas 10, o texto em que, depois que Jesus enviou
os discípulos, os 70, para irem, para pregarem, fazerem maravilhas, eles retornam contando para Jesus aquilo que eles haviam feito. E o texto mostra então que os discípulos estavam muito empolgados, estavam alegres, porque eles operaram sinais, maravilhas, pessoas curaram, demônios foram expulsos. E Jesus então diz para esses discípulos: olha, se alegrem, mas não por isso. Antes de qualquer coisa, que vocês se alegrem, porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Se alegre, porque o nome de vocês está arrolado nos céus. E Piper comenta que Keller havia lembrado que esse texto, que esse versículo, foi o versículo que consolou Martyn Lloyd-Jones, outro grande pregador do passado, nos seus últimos dias de vida. Jones comenta que nenhum versículo consolou tanto quanto esse, saber que o nome dele estava arrolado nos céus, saber que ele era um salvo. E Piper, então, diante dessa reflexão, ele traz um desafio para a gente. Ele fala que a gente deve sim nos esforçar, nos empenhar em servir, em pregar, em nos envolver na igreja, em sermos bons pais, maridos, esposas, filhos. Nós devemos testemunhar, nós devemos fazer essas coisas. Mas acima de tudo, antes de tudo, nós devemos nos alegrar e nos apegar à esperança de que nós somos salvos. Devemos nos apegar à esperança de que o nosso nome está nos céus. Devemos nos apegar à esperança de que Cristo ressuscitou e um dia nós ressuscitaremos com Ele e estaremos com Ele por toda a eternidade. Aleluia, meus irmãos. Nós devemos nos deleitar nessa verdade, nessa esperança. A verdade de que somos salvos. A verdade de que temos uma nova vida. E, meus irmãos, se isso não nos traz alegria, se isso não nos traz esperança, nada mais vai trazer. Se ser um salvo, se ser um eleito de Deus, se ter o seu nome no céu, não é o suficiente para ter um sorriso no rosto, para caminhar dia após dia, nada nessa vida vai te dar força, alegria e esperança. Porque todas as outras coisas passam. Mas essa verdade imutável, inabalável, permanece para sempre. Alegre-se nisso, meu querido. Alegre-se na esperança e na certeza de que o seu nome está no céu. Você pode ter essa certeza nessa noite. Jesus diz: quem crê em mim está salvo. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, ele vai viver eternamente. Que hoje seja dia de salvação, de regeneração, de esperança para você, para todos nós.